Hoje o nosso programa veio no Le Jazz Boulangerie. Isso aqui é uma mistura daquela qualidade, aquele savoir-faire francês com uma padoca paulistana típica. Então a gente vai conversar com os proprietários, a gente vai ver como surgiu a ideia, a gente vai ver o que tem de singularidade aqui dentro. A gente vai mostrar tudo do outro lado do balcão. A gente está aqui com Paulinho Bittelman. Ele é um dos 3 sócios fundadores do Le Jazz, do grupo Le Jazz. Vocês começaram com uma casinha na Rua Pinheiros, um negocinho pequenininho ali, sem grandes pretensões, muito legal, um conceito diferente, uma marca já que já nasceu muito forte, e hoje vocês têm um grupo de 5 negócios, essa padaria Boulangerie. O que você teve que aprender como empresário para dar conta de uma nova complexidade de negócio? Não pode pular etapas. O passo 1 é fazer a lojinha primeira do tamanho que tiver que ser, que couber no bolso, e fazer formatar direitinho, com o conceito bem amarrado, tudo certinho, e fazer o cliente ir lá e querer voltar. Isso daí não precisa de estrutura, não precisa de sócio investidor, não precisa de grandes lideranças, escritório central, de nada. Todo o resto foi consequência, ou é consequência de uma coisa que deu muito certo no começo. Eu, no começo, era um sócio que entrei como um investidor pequenininho lá, junto com o Chico e com o Gil, porque não tinha ali a necessidade de um cara com o meu perfil naquele momento, tinha outra profissão e tal. Eles fizeram lá, um na cozinha, no salão, a coisa acontecer. A gente está aqui com o Chico Ferreira. O Chico vai nos mostrar o back da Boulangerie Le Jazz. Tudo que acontece lá atrás. Vocês já estão vendo aqui, ó, um monte de camas, equipamentos que provavelmente você nunca viu na vida. Bora, Chico? Vamos lá. Então aqui a gente tem o quê? Um forno. Aqui temos um forno com 4 câmeras. Tá. Cada uma consegue manter a temperatura autônoma, então eu posso ter cada câmera dessa com uma temperatura. Ou seja, o equipamento caro ajuda a ciência do pão. Sim, e ainda tem a caldeira, que esse equipamento injeta vapor. Então, que é muito importante. Se o calor for seco, o pão já cria crosta e não consegue crescer. Então, o vapor deixa essa superfície flexível para ele poder expandir. Tá, e é controlável também. Controlável também. Tá, e aí tem um forno. Esse é um forno turbo, é um forno que a gente usa mais para croissant, viennoiserie, confeitaria. Então, aqui o que a gente tem, Chico? Aqui a gente tem uma cozinha mesmo, que atende tanto os pratos para o buffet, alguma coisa de recheios para tortas e quiches. Ou seja, aqui é a cozinha não padaria da padaria. Aqui é a cozinha não padaria da padaria, exatamente. Agora a gente vai entrar na padaria mesmo, na cozinha. Agora a gente vai entrar na padaria. Quais são as principais áreas que tem aqui nessa cozinha da padaria? Esse pedaço daqui é destinado à confeitaria, mas todas essas bancadas têm rodinhas que são móveis. Então a gente pode, eventualmente, Mudar a configuração. mudar a configuração. A gente vê muita madeira, né? Aço inox com madeira em cima. Isso é importante para a parte de confeitaria e de padaria? É muito importante, a pedra é muito importante para a confeitaria e a madeira é muito boa para os pães, né? Ela absorve um pouco da umidade, depois ela solta, mas ela consegue preservar melhor o pão, também sem resfriar muito a massa. Tá, e esses equipamentos aqui, de novo, ultracongelamento, fermentação, esse aqui é o quê? Isso é uma fermentadora, ela está a 28 graus. Como você pode ver aqui, é tudo ar-condicionado, a gente está a 17. Então, quando a gente precisa esquentar e bombar a fermentação, esse é um recurso que a gente usa. O que tem de diferente aqui de qualquer outra padoca de São Paulo? Eu acho que tem o DNA do Le Jazz, que é essa coisa da proximidade com as pessoas, dos clientes, dos funcionários, e de dar uma independência para os funcionários para eles expressarem a personalidade deles aqui dentro. Isso é acho que sempre foi um diferencial do Le Jazz. Então, além disso, acho que a gente combina... A cultura, isso que você está falando é a cultura. A cultura. E a gente combina a ocasião de consumo de padaria paulistana com os produtos franceses, com o nosso pão campanha, com o nosso English muffin feito aqui, com todo o cuidado e tal. Então, eu acho que o nosso diferencial é o ambiente também, que a gente sempre gosta de trabalhar muito. Nossos ambientes, a gente achou esse imóvel aqui super propício para isso, porque tem muita luz natural, é uma coisa que a pessoa vem e se sente mais relaxada do que em um restaurante, assim, eu diria assim, né? Estamos aqui com o Rafael. O Rafael é o engenheiro, né? Rafael é engenheiro, ele que... Ou seja, o engenheiro é aquele cara chato, aquele cara da planilha, do processo, do checklist, dos rituais, dos hábitos. Como é que funciona isso, Rafael? Você tem essa
Você tem que ser um general da disciplina aqui na cozinha? Faz parte da sua função isso? Não, faz parte. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz sobre um procedimento, um padrão. Você tem um checklist para tudo. A gente tem um checklist para tudo. E qual que é o ritual aqui na cozinha? A galera começa a trabalhar que horas de manhã? A gente Padaria começa- é cedo, né? Padaria, a loja abre 7h30. A gente começa o nosso processo aqui dentro às 5 horas da manhã. 5 horas. Por isso que é tão importante esse equipamento aqui, a fermentadora, que ele tem um programa que permite a gente alimentar ela na noite anterior. E ele só vai se ela vai- acionar no dia seguinte. Ela vai com o programa automaticamente acionando. Então, quando o pessoal chega, boa parte do processo já aconteceu aqui dentro, que legal. de fermentação. Então, o pessoal pode pegar os produtos aqui e seguir para a etapa de assamento, que é o que vai precisar para abrir a loja. Então, 5 horas da manhã começa a atividade aqui. 5 horas da manhã. E vai até que horas de noite? Porque a padaria funciona até que horas? Até às 10. Até às 10. Vai até às 10. A equipe aqui também vai até às 9 horas, mais ou menos. Quantas pessoas você tem trabalhando aqui? Aqui é o que a gente chama de produção, que é a panificação e a confeitaria. Nós hoje temos 10 pessoas trabalhando aqui. Como surgiu a oportunidade da segunda loja? Acho que a primeira coisa, a gente estava já há 2 anos e meio operando bem, tinha mais demanda do que a gente conseguia atender. Eu lembro no começo lotado. A equipe já estava montada, a gente conseguia ver que tinha gente podendo crescer, tinha feito um caixa, que isso é fundamental. E aí fomos estruturando aos poucos, atrás e eu com esse papel, né, com esse chapéu. Esse chapéu de desenvolvedor do grupo de expansão. Né, de estruturar, né, porque a gente precisava, com que aquele todo esforço também desse uma última linha saudável, que a gente pudesse expandir sem perder a qualidade, sem perder a cuidado com a segurança alimentar. Mas isso é com operação, é parte do Gil e do Chico. Mas eu olhava para isso e provocava os processos. Processos, ele vem muito também na minha visão de falar, ó, isso daqui eu vou precisar trazer uma consultoria ali, vamos contratar uma pessoa um pouco mais capaz para isso aqui. Então eu fiz muito esse papel. A operação, ela não fica distante. Cara, o que está acontecendo ali, ó? Tem uns negócios gigantes sendo cortados ali. Como é que chama esse processo? Esse é o processo de divisão da massa e pré-bolhamento, né? Pré-modelagem. Ou seja, ele sabe exato, ele tem que ser uma quantidade exata, é isso? Ele tem que ser uma quantidade exata e ele precisa de uma certa tensão. Se você der tensão demais, ele fica muito apertado. Se você der de menos, ele espalha. Todos os pães aqui são artesanais. Todos os pães são artesanais. Isso aqui é farinha, água e o fermento do ar mesmo. A água tem um papel fundamental, a temperatura da água para fazer o pão. Sim. Explica um pouco o papel da água, que eu acho que isso é uma coisa interessante. Na verdade, a temperatura é a guia principal desse processo. Se eu fosse fazer um pão no verão, que a água sai da torneira a 27 graus, essa massa ia sair da maceira a 30 graus e eu não ia ter tempo de fazer nada. Ela ia começar a fermentar A temperatura faz de com que ela forma fermente incontrolável. mais rápido. Então a gente precisa resfriar a água no verão e eventualmente num dia muito frio, que no Brasil é raro, mas pode até ter que esquentar um pouco de água. Para a gente estabilizar essa temperatura, para ter um pão que saia na temperatura ideal. Senão essa fermentação seria insana. Cada dia sairia... E você tem até um equipamento para resfriar a água, é isso? A gente tem um equipamento que resfria a água, exatamente. Tem uma série de produtos que a gente fabrica aqui, como o Chico falou, que a temperatura exerce um papel muito importante. Então, principalmente os produtos que a gente faz, que são folhados, que são massas intercaladas com camadas de gordura. Croissant, por exemplo. Croissant, por É exemplo. o mais típico exemplo. Se a temperatura sobe um pouquinho, essa gordura, essa manteiga começa a derreter e ela vai se incorporando dentro da massa. Aí você perde aquele efeito Certo. de lâminas, né, de camadas. A Então, por manteiga tem que estar amolecida, mas não derretida. ela não pode estar muito dura a ponto de quebrar quando ela for laminada, nem muito mole a ponto de ser incorporada dentro da massa. Entendi. O croissant é o mais desafiante, assim, é o pão mais desafiante para um cozinheiro? Olha, eu acho que todo pão tem a sua característica e o seu desafio próprio. Eu diria assim, quanto menos ingrediente, mais difícil é você fazer o pão. Então, até um pão francês tem a sua, que é um pãozinho bem tradicional, né, no Brasil, tem o seu desafio pela simplicidade dos ingredientes. Tá. Cada um tem a sua complexidade, o seu desafio. Eu achava que o croissant era o mais complexo, porque tem várias camadas, tem a manteiga no meio, o cara tem que fazer o negócio. Mas aqui tem muita automação também. Tem muita automação, tem muito equipamento, então fazer em casa, fazer na mão, aí é um desafio. Aí o desafio é gigante. ao cubo. E esse DNA cultural que vocês trazem, que já vem desde sempre, né? Desde que vocês inauguraram lá Desde atrás, sempre, vocês têm essa pegada de ter uma coisa diferente com os funcionários, de ter essa transparência de gestão, de respeitar. A gente nota que vocês respeitam, que vocês
né? Estão conversando com eles o tempo todo. Você nota que tem um clima bacana de trabalho aqui dentro. Isso se reflete de que maneira na hospitalidade? Da melhor maneira possível, né? Acho que o cliente, o funcionário se sente proprietário do negócio, se sente o anfitrião mesmo. Ele esse olho no olho, conhecer pelo nome, saber as preferências dele, atender ele da maneira como ele espera ser atendido, assim. E de que maneira que vocês sistematizaram a hospitalidade? Começa na seleção, a gente tenta selecionar pessoas que gostam de pessoas, né? Lógico, tem gente que você acerta e gente que você erra. E é o dia a dia no restaurante, a gente conversando, tem os briefings diários, que a gente fala, conversa sobre o serviço, sobre o que foi bem no dia anterior, sobre o que foi mal no dia anterior. Todo dia tem uma reunião? Todo dia tem o briefing. Enfim, na mesma hora, disciplina? Sim, disciplina, de manhã e à tarde, antes de começar. O fato de ser legal não quer dizer que não tenha disciplina. Não, tem muita disciplina, muito processo, tem muita obrigação. Senão as pessoas vêm para se divertir também trabalhando, mas também tem que cumprir com a obrigação, né? Isso aqui é o quê, Chico? Então, isso aqui são o faturamento, né? A gente deixa todas essas informações muito explícitas e Vocês abrem o faturamento para todo mundo, para todo funcionário? Para todo mundo. Acho que o funcionário faz parte, né, da empresa, e o próprio variável dele faz parte disso. E a gente deixa isso muito claro e transparente para que eles também se engajem, saibam se estão acima da meta, abaixo da meta. Que legal, transparência total. Total. Acho que a empresa é de todos nós, né? Muito bacana. Gestão à vista. Então aqui a gente está no famoso estoque seco. A contagem de estoque aqui é feita de quanto em quanto tempo? 15 dias. A cada 15 dias? Vamos dizer assim, um ciclo completo e oficial. Essa área daqui a gente conta todo sábado, toda uma vez por semana. Tá, mas e a apuração do estoque todo para contagem de CMV é feito 15 dias. A cada 15 dias você tem o CMV. Tem alguém que é o responsável aqui do estoque? A gente tem uma entrada com liberação por digital, né, por biometria. E registra quem entrou? Registra. E a gente tem um sistema nas áreas, que é um QR Code, que a pessoa lê com o celular e faz as requisições do que vai precisar aqui do estoque. Tá. Aí o estoquista separa e 2 vezes ao dia, então a gente abastece. Primeiro inaugurou em 2009, 2012 foi a segunda loja. Exato. E a terceira? Foi em 2013, um ano e pouco depois. Ou seja, rapidinho depois da segunda. Rapidinho. Foi do shopping? Foi do shopping. Era um ponto muito a nossa cara, né? A gente queria que fosse uma coisa com abertura para a parte externa, que tivesse varanda. Que tem aquela varandinha muito legal para fora, para o estacionamento. Exato, nossa, que é a nossa debaixo cara. Das árvores. Mudou de escritório, trouxe gerentes especializados, deixou de ter faz-tudos fazendo compras, RH financeira e tudo. Vocês a gente foi estruturaram a liderança. Estruturando mesmo. E aí, com o tempo, né? Acho que com o sócio olhando só isso, a gente podia, sem afetar a operação, cuidar disso. E aí depois do shopping em Iguatemi veio qual? Veio a gente abriu o Le Jazz Petit em 2015. Tá, do ladinho do Le Jazz. Do ladinho, que foi um complemento. Hoje ele é super complemento. Que é um bar, que é um apêndice do primeiro. Isso. Ele pode ser visto junto, porque ele realmente está composto ali com uma loja vizinha. A gente até usa as mesas do Petit para o restaurante em almoço, dia de semana. Em 2019, a gente abriu o Le Jazz no shopping Pátio Higienópolis. Ou seja, vocês foram crescendo de 2009 para 2023 com 5 operações de uma maneira super espaçada. Espaçada, né? A gente chama de uma coisa orgânica, fora aquela rapidez da terceira unidade com o Iguatemi. A gente foi muito espaçado e teve também uma crise de 2015 e 2016, né, que a inflação bateu 10%, que deu muito medo, então, e depois a pandemia. Então, vocês foram um pouco conservador também nesse crescimento. Durante a pandemia nem tinha muito o que fazer, então talvez se não tivessem tido esses 2 acontecimentos, a gente pudesse ter feito alguma coisinha a mais. O Gil é um dos 3 sócios responsáveis pelo Le Jazz, Grupo Le Jazz Boulangerie. E o Gil também frequentou a minha escola de hotelaria, a mesma que eu fiz na Suíça. Então, ele é um cara muito ligado à hospitalidade. E a parte do Gil justamente é essa. Parte de hospitalidade, serviço, operação, ele que comanda toda essa parte, que é uma parte grande do negócio. Parte grande, né? Hoje em dia a gente atende 45 mil pessoas por mês, então
Caraca, tem que estar em todos os negócios. Em todos os negócios. Então nós estamos Isso falando- nos restaurantes, né? Nos restaurantes, 45 mil pessoas. Aqui na padaria, umas 12 mil pessoas. 45 mais 12 Mais 12. todos os meses. Todos os meses. Então, Gil, você vai mostrar pra gente a geografia aqui. Como funciona? A gente vai dar um passeiozinho, você vai mostrar todas as áreas dessa área. Como você se refere a essa área aqui? Aqui seria a parte de lanchonete da padaria. Essa parte começa com os cafés, sucos, salada de frutas, açaís. Depois temos a chapa, o forno, ali onde saem todos os sanduíches e saladas e É grelhados. o coração da padaria do ponto de vista do cliente. Aqui é o coração da padaria. Aqui é onde a maior demanda sai daqui mesmo, assim, de finalização. Lógico, parte de trás, o back, produz tudo isso para trazer para cá, para a gente usar esse produto fresco aqui, fazer o sanduíche com pão fresco, tudo certinho. Podemos dar uma entradinha lá por trás? Podemos. Tem um pouco Por de o cão. outro lado do balcão? Então vamos lá, aqui a gente tem o quê? Área de café, Aqui tem área de café, uma super máquina de café. super máquina de café, aqui a gente faz o nosso coado, aqui a gente faz os expressos. A galera ligada na cafeteria americana gosta disso. Gosta disso, exatamente. Aqui a gente tem um freezer onde a gente tem a gente guarda os açaí, sorvete, que a gente finaliza algumas. Essa aqui é a parte da doces. saída da mercadoria Aqui é para a lá pro boqueta salão. de saída de bebida. Aqui a Beleza. gente tem o nosso filtro de água, aqui a gente serve água filtrada para as pessoas. Parece uma máquina de chope, mas é de água. É de água, Quais são os principais indicadores que você acompanha no negócio? A gente tem um indicador-chave, que é o CMV, que é todos os negócios, é o mais importante de todos os negócios gastronômicos. A nossa galera já sabe disso. Acho que tem um indicador que vem antes do CMV, que é fundamental, que é meio básico, que é a primeira linha, é a linha do faturamento. Se a gente não tiver com uma marca viva, com a experiência do cliente acontecendo ali de uma forma fantástica, ele frequentando e indicando e trazendo novos clientes sempre, o resto não adianta. Então a gente não pode esquecer da operação e valorizar ali todo mundo que está brilhando ali. Aí vem o CMV, que é igual unha, né? Se você não mexer, ele começa a crescer, ele se desenvolve. Você nunca vai estar com ele assim domado e poder relaxar, porque se não é inflação, é alguma área que começou a ter uma ideia nova e numa mudança lá a coisa começou a mexer. Os gerentes de cada casa, eles são os responsáveis pelo CMV? Eles prestam conta desse número? Não só o pra você? CMV, né? Pela linha de custo de pessoal, por todas as linhas de um DRE, né? Na Eles são os verdade, responsáveis, os gerentes da unidade. eles são. Você que não sabe o que é DRE, que a gente está falando aqui o tempo todo, CMV, você já sabe o que é. DRE é o quê? Demonstrativo de resultado do exercício. Nada mais que uma folha, né, que tem o faturamento, os custos e o resultado final da operação. É isso. É aquilo que diz se você está ganhando ou se você está perdendo dinheiro. Isso não aconteceu sempre, né? De uns 3 anos para cá, a gente foi transformando. Antes, era o financeiro que fechava o DRE. A gente conversava entre a gente, quando via algum problema, pedia para passarem para o gerente se questionar. Era uma coisa que depois ia atrás e demorava. Às vezes já tinha passado o problema e demorava para resolver. E hoje como vocês fazem? Aí de uns 3 anos para cá, a gente começou a empoderar os gerentes dos restaurantes. Eles, em geral, vieram da área de atendimento, mas eles ainda estavam com uma cabeça muito de atendimento, de cuidar ali da experiência do cliente. Então a gente foi trocando informações sobre tudo que tem no DRE com eles e criamos um curso de formação dos gerentes. Então foi um empoderamento, um processo contínuo, claro, sempre, mas a gente viu nascerem bons líderes. Tem essa pista fria onde a gente tem um pré-preparo para sucos, algumas coisas, e também alguns coquetéis que a gente faz para o brunch. Aqui onde a gente moe o café. Isso é legal, né? É. Isso é uma estação de serviço bacana, né? Tudo com a Gênese que encaixa direitinho, super o rail aqui com todas as coisas que fica fácil, uma tábua bem centrada, uma faca afiada, os negócios todos aqui refrigerados. Cara, isso aqui em poucos metros quadrados você faz muita coisa, né? Muita coisa, bem organizado. Se a pessoa fizer um pré-preparo bem feito, ela está feita para não nadar. É o que ou nadar você se menos. refere a esse equipamento? Uma estação Uma de pista serviço? fria, estação de serviço. Uma pista fria. Uma pista fria de sucos, assim. Tá. Pista fria. Aqui eles têm o POS que chega as comandas para ele, a gente não trabalha mais com comanda de papel, é tudo digitalizado. Ou seja, o cliente manda no QR Code lá, já sai direto O cliente aqui. ou o garçom, que a gente continua Cliente ou tendo garçom, o serviço tá. de mesa, que a gente acha muito importante. E o chefe vem aqui, ele dá quando está pronto,
O garçom consegue ver se está demorando, O garçom consegue ver a fila dos pedidos. Consegue, o gerente consegue acompanhar quanto tempo está demorando, acompanhar quanto tempo uma mesa não pede alguma coisa. Tá. E tem o nome da pessoa, a gente pode se referir ao cliente pelo nome. Puta, isso é legal, né? Porque Muito personaliza o serviço. Personaliza o serviço. E o cara fica começa a sabendo o que conhecer falar pro cliente também. E a gente consegue saber o que ele pediu na visita anterior dele. Aqui é a mesma coisa, nós temos uma pista fria, que é a pista fria que atende Atende essa lanchonete. ao fogão. É o fogão. Fogão, Eles têm chapa, tudo aqui. Tem o presunto cortado, a salada, tomate. E como que você trata o primeiro dia do funcionário aqui? O cara que começa a entrar aqui, como é que ele se acultura na casa? Primeiro ele tem toda uma seleção, né? Depende do cara, e ele tem um onboarding. Ele faz esse onboard o quê? Dentro do restaurante ou fora Não, do faz restaurante? fora do restaurante, na nossa sala de treinamento. Então ele vai receber, vai ter um vídeo explicando o que é a empresa, os sócios passam lá para dar um oi. Vocês fazem isso o quê? A gente faz isso a cada 20 dias. A cada 20 dias e todo mundo que entrou na empresa neste período vai nesse mesmo dia. Participa, É um onboarding coletivo. É obrigatório participar desse onboarding coletivo. Lógico, um garçom, antes dele se contratar, antes dele passar pelo onboarding, ele vai fazer um teste. Você joga ele no fogo, cruzado. Joga ele na corredeira, lá no rio, ver como é que tá, uma garçonete, um garçom, e daí ele vai tentar, daí a gente vai ver como essa pessoa anda no salão, como Qual a atitude dele? essa pessoa tá afim de aprender, está aberta para aprender, porque muita gente vem com experiência, mas fala, eu já sei tudo. Não, você sabe tudo. Vem com arrogância. Não, com a gente tem um jeito de trabalhar. Aqui a gente tem uma estação de saída de delivery, que também sai tudo dessa cozinha. Então chega o pedido aqui, eu já venho aqui, marcha aqui, vem para cá, eles embalam, expedição aqui e ali, dependendo do pedido que for. O entregador chega, a gente leva lá para fora. Ou seja, nesse pouco metro quadrado você consegue atender o delivery e o público local. Exatamente. Aqui é toda a parte de disposição de pães que a gente tem, nossas tortas, pães de queijo, baguetes, toda a parte de viennoiserie também que a gente faz, nossos salgados. O que é viennoiserie exatamente? Viennoiserie, tudo que deriva da massa folhada que a gente faz aqui. Tudo que é folhado é viennoiserie. Tudo que é folhado é viennoiserie. Então, o croissant e mais o croissant, um os monte de coisa, pão chocolate. Danish. Aqui são os pães produzidos diariamente, então nosso pão campanha, que é um pão que a gente usa muito, tanto aqui quanto nos restaurantes, para fazer os sanduíches. Pão grande, pão que entra com 1,8 kg no forno. E aí o cara pode participar. E daí o cliente pode chegar aqui, escolher o pão dele, qualquer pão a gente fatia aqui na espessura que ele quiser. O cara não tem uma faca desse tamanho para fatiar o pão. E esse pão é um pão grande. Um pão grande você compra ele inteiro e congela ele em casa e para regenerar ele fica muito bom. Então, aí você compra inteiro já fatiado, cada fatiado, fatia e separa. tira cada fatiazinha para comer um dia, no outro dia. Exatamente. Puta, é maravilhoso isso. Isso é muito bom. Já comprei muito pão aqui. O que você tem para passar para uma pessoa que está pensando em entrar no ramo dos restaurantes agora? Fala assim, cara, tem uma oportunidade, não é possível. Todo mundo tem restaurante, um monte de gente ganha dinheiro com restaurante. O que eu preciso saber para me dar bem neste negócio? E que recado você teria que dar para esta pessoa? Acho que a primeira coisa, antes de procurar ponto, antes de procurar sócio investidor, arquiteto, qualquer coisa assim, é ter certeza que o conceito do que você quer abrir está muito amarrado. Se aquilo que você quer abrir faz sentido para aquele lugar, para aquela cidade, para aquele bairro, para aquele público, com as suas referências daqui ou de fora bem amarrada. Não adianta depois chegar com ideias muito soltas para adaptar a um ponto que você achou ali na correria e chamar o arquiteto para ele se virar como que você pensou meio no ar. Que é o produto, o conceito e a localização. E o serviço com ambientação, né? Acho que tem a ver também com a localização que você vai escolher. Não adianta você fazer uma comida e um serviço muito hipster no meio de um bairro totalmente convencional ou Mauricinho, alguma coisa assim, sabe? Sim. São raros os que dão certo quando existe essa distância. Sim, sim. Às vezes dá, né? Mas tem que dar sorte. Então aqui um pãozinho na chapa, tá saindo nesse exato momento. Ovo beneditino sai daqui também? Também. Eggs Benedict, esse é sem acompanhamento. Esse é o ovo beneditino clássico. Como faz pra gema ficar molinha? O segredo é dar choque no gelo. Depois da cocção do ovo em banho-maria, tira ele e joga no gelo? Parar a cocção dele Para no a gelo. cocção. Entra na água quente ele, com 4 minutos e 20, tira, aí coloca no gelo. Para a cocção, Para a cocção. mas ele não esfria, só para a cocção. Então, ele esfria. Esfria e depois a gente solta ele, regenera isso. E como que você regenera ele depois? Ele vai pra cama e depois nós traz pra aqui pra operação. Né? Então, mas como que regenera Na ele? água. Na água quente. É água com vinagre. Você já pré-prepara tudo, vai pra câmara,
Só regenera Se a aqui. gente for fazer 300, 400 ovos pochês na hora, não vai dar certo. Então na câmera tá cheio de ovo pochê já pré-pronto. Fim de semana fica Essa semana cheio. eu fiz 600 ovos. 600 ovos beneditinos, 300 deixa tudo quarta, pré-preparado. 300 sexta. Caraca, é muito ovo. Mas é legal que vocês têm várias unidades, né? Então o cara É, também tem a opção tem um de perfil tem a diferente. possibilidade de crescer também, né? A Os gente... gerentes de vocês costumam trazer de dentro? Não, né? todo mundo, hoje em dia, 90% da nossa liderança é todo mundo formado. Foi formado aqui. Foi formado É aqui o cara dentro. que veio de garçom, de O cara que veio mestre, de que pia, foi... de garçom. Tem os desafios, né? De Tem os desafios, de você transformar esses caras em líderes. Tem que querer crescer para a gente poder dar essa oportunidade para ele. Mas quando ele quer, a gente fala, pô, vamos, a gente vai junto com vocês. Se você errar, a gente vai estar junto com você. Porque se não for bem no futuro, realmente não dá para demover as pessoas no Aí vocês têm um treinamento específico de liderança. De liderança, tem treinamento de Tem liderança. um cursinho, tem uma universidade, tem um... É, a gente tem quase uma universidade corporativa pronta já, né? Que a gente filmou. Ou seja, você dá a chance pro cara. Dá a chance pro cara. Ele voa se ele quiser voar. Voa se ele quiser. Sempre falo para os nossos funcionários. A gente quer crescer e para isso a gente precisa ter gente querendo crescer com a gente. Ó, que legal, Escola Le Jazz. Escola Le Jazz, né? Tem que ser. A gente tem... Muito bom. Obrigado. Isso aí, Gil. Valeu. O que a gente viu hoje aqui? A gente conversou com sócios proprietários, a gente viu como eles se dividem, a gente falou de business, a gente falou de operação, a gente falou de hospitalidade, a gente mostrou tudo como funciona a complexidade da operação de uma mega padaria. Você e eu juntos do outro lado do balcão.